Você já parou tudo, de repente, porque sentiu um som estranho, um zumbido sutil, às vezes suave, outras vezes mais intenso, que surge do nada e some da mesma forma. Muitas pessoas tratam isso como algo físico, um detalhe sem importância. Mas para você, que sente a vida de um jeito diferente, que percebe o que está além do visível, para você, os escolhidos, nada acontece por acaso. E esse som? Esse som pode ser muito mais do que você imagina. Pode ser um sinal, um alerta, um chamado. O mais curioso é que ele quase sempre surge em momentos específicos, quando algo está mudando dentro de você, quando uma resposta precisa ser ouvida, ou quando você está prestes a ser direcionado para algo maior. Você pode até tentar ignorar, mas sua alma, parece que o céu está tentando falar com você. Não com palavras, mas com vibração, com um toque. Para muitos escolhidos, é um lembrete de que algo invisível está acontecendo. Você não está ficando louco. Você está percebendo algo que a maioria não percebe. E isso, por si só, mostra que existe algo diferente em você. Se você já sentiu esse toque, se ele te parou no meio do silêncio, te causou curiosidade ou até mesmo uma certa inquietação, este vídeo é para você. Fique até o fim e descubra o que o céu está tentando te mostrar através desse som que ninguém entende, mas que fala diretamente à alma daqueles que foram chamados. O zumbido nos ouvidos, conhecido na medicina como zumbido, é geralmente descrito como um som agudo, um apito, que surge sem uma fonte externa. Ele pode durar segundos ou se repetir com frequência. É frequentemente interpretado como um sintoma físico, causado por estresse, exposição a ruído ou desequilíbrios corporais. Mas para aqueles que possuem uma sensibilidade espiritual, esse som é percebido de forma diferente. O toque pode ocorrer quando tudo ao seu redor é silêncio, como se viesse de um lugar que não pertence a este mundo. Ele não apenas incomoda, ele chama sua atenção. É como se te pedisse para parar e ouvir com mais do que apenas os seus ouvidos. De uma perspectiva espiritual, o toque é visto como uma mensagem vibracional, uma espécie de frequência enviada do invisível ao visível. É uma ponte entre dimensões, um lembrete sutil de que o espiritual está presente, mesmo quando não o percebemos com nossos sentidos físicos. É um chamado à consciência. Muitos acreditam que esse som vem para alinhar nossa energia com uma frequência superior. Quando o ouvido capta esse sinal, não é apenas biologia em ação. É o universo se sintonizando para ter a sua atenção. A vibração que invade seus ouvidos pode ser uma maneira de dizer que você está se sintonizando com algo maior. Nas antigas tradições, isso já era conhecido. Culturas ancestrais viam os sons internos como sagrados. Monges tibetanos, por exemplo, usavam mantras e cânticos contínuos que criavam uma vibração nos ouvidos. Acreditava-se que, ao manter essa frequência, eles se conectavam diretamente com reinos superiores. O som interior era uma porta para estados mais elevados de consciência. Outros povos também tinham essa percepção. Em algumas tradições indígenas, o som nos ouvidos era interpretado como a voz dos ancestrais, um aviso ou um conselho vindo do mundo espiritual. Em vez de ignorar o fenômeno, eles paravam, meditavam e buscavam entender como estavam sendo chamados. É importante perceber que esse som não é comum a todos. Ele aparece, especialmente, em pessoas que estão em processo de despertar, que têm uma sensibilidade além do normal. Eles são os escolhidos, aqueles que vieram com uma missão e estão sendo lembrados disso através desses sinais silenciosos. O toque pode surgir em momentos de oração, de reflexão, ou mesmo quando a mente está agitada. Ele vem como um chamado à presença, um sinal para parar, respirar e voltar-se para dentro. Quando se trata de alguém com um chamado espiritual, esse som carrega um significado muito mais profundo do que qualquer explicação médica pode oferecer. Ele não exige uma explicação racional. O toque chama a atenção, ele nos convida a ouvir o que está por trás do audível. O que vem com ele não é apenas som, é frequência, é energia. E muitas vezes, é um lembrete de que você está conectado a algo muito maior. Se você sente esse som e ele te chama de uma forma diferente, ouça com seu espírito. Talvez você não precise entender tudo agora, mas confie que esse som pode ser uma das maneiras mais silenciosas e poderosas pelas quais o divino te lembra que você não está sozinho. Guiado, muitas vezes, o toque nos ouvidos aparece durante fases que parecem confusas, emocionalmente intensas ou até mesmo desafiadoras. Ele pode surgir quando você está diante de decisões importantes, quando sente que algo dentro de você está se transformando, ou quando sua vida parece estar mudando de direção sem aviso.
Para aqueles com sensibilidade espiritual, esse som não é aleatório. Ele atua como um alerta, um sinal de que algo está sendo realinhado, como se o céu estivesse te preparando para um novo ciclo. E esse toque está vibrando, anunciando essa transição. É uma pequena vibração no ouvido, mas uma profunda mudança no espírito. O que muitos chamam de incômodo, na verdade, pode ser um dos primeiros sinais de que uma nova fase está prestes a começar. Imagine uma estação de rádio mudando de frequência. Há uma instabilidade de ruído até que tudo se ajusta e o som fica claro. O mesmo acontece no reino espiritual. O toque representa essa transição de uma frequência antiga para uma nova, mais elevada. Aqueles que carregam um propósito divino, muitas vezes, sentem isso mais intensamente. Os escolhidos vivem ciclos intensos de crescimento, momentos em que velhos padrões são quebrados, relacionamentos se alteram e caminhos se fecham para dar espaço a algo maior. Durante essas épocas, o toque aparece como se dissesse que você está deixando para trás o que não serve mais e entrando no que foi preparado para você. Em experiências de despertar espiritual, o zumbido é muito comum. Há relatos de pessoas que começaram a ouvir isso durante orações profundas, meditações ou mesmo momentos de solidão. Depois, elas começaram a ver a vida com mais clareza, com mais intuição, com mais consciência. É como se o som abrisse a mente para uma nova visão de si mesmo e do mundo. O toque também pode acompanhar uma liberação. Sabe quando você finalmente se desapega de algo que te prendia? Uma mágoa, um medo, um fardo. Aquela vibração que surge no ouvido pode ser o sinal de que algo se rompeu no reino espiritual, de que você está mais leve e mais alinhado, mais perto do que realmente veio fazer e experimentar aqui. Não se trata de superstição, é sensibilidade, é espiritualidade ativa. Aqueles que ouvem com o coração sabem que o universo sempre fala, e fala de maneiras sutis. Se você tem sentido esse som durante momentos de mudança, de crescimento ou de dor, preste atenção. Pode ser um aviso delicado do divino. Você está cruzando uma ponte, uma fase da sua vida está sendo completada para que outra, mais conectada com a sua vocação, possa começar. O toque é só o começo, um sinal de que algo grande está sendo ajustado no invisível. E os escolhidos sabem quando o céu quer falar. Até o silêncio vibra. Você já notou que algumas pessoas ouvem mais do que não pode ser ouvido? Elas são aquelas que percebem o que está além do som, que sentem antes de ver, e que percebem quando o ambiente muda, mesmo que ninguém diga uma palavra. São os espiritualmente sensíveis, e entre eles estão os escolhidos. Não é por acaso que o toque aparece com mais frequência em suas vidas. Aqueles que têm um chamado espiritual, muitas vezes, carregam uma energia diferente. A vibração interna dessas pessoas é mais alta, mais refinada, mais aberta ao invisível. E o corpo, que também é um instrumento espiritual, responde a isso. O toque, nesses casos, não é um problema, é uma confirmação, uma forma de perceber que algo está se alinhando com o céu. É como se o toque fosse um pequeno sinal de que o mundo espiritual está próximo, e a frequência do escolhido está se sintonizando. Um tipo de rádio que poucos conseguem sintonizar. Não é um som externo, é uma vibração interna que surge naqueles que estão espiritualmente despertos ou em processo de despertar. Quanto mais você se conecta ao seu propósito, mais essa frequência se manifesta. Imagine uma antena captando sinais de um transmissor distante. Somente aqueles com essa antena sensível podem receber a mensagem. Os escolhidos são essa antena. Sua sensibilidade espiritual permite que eles percebam sinais sonoros, pressões ou toques sutis que a maioria ignora. O zumbido nos ouvidos pode ser um desses sinais. Há relatos de pessoas que sentem esse som exatamente no momento em que têm uma ideia importante, uma revelação, ou quando decidem mudar de caminho. É como se o universo estivesse dizendo: você ouviu corretamente, prossiga. Outros sentem o toque ao entrar em lugares carregados, o que confirma que suas percepções estão ativas e sua intuição está funcionando. Essas experiências não são exageros, elas fazem parte de uma realidade espiritual que opera fora da lógica comum. Aqueles que foram separados por Deus para algo maior, geralmente, têm canais mais abertos. Por isso, não é estranho que um som sem uma fonte aparente venha como uma mensagem, especialmente quando a alma está agitada, ansiosa ou em dúvida. O toque aparece como um lembrete de que você está sendo guiado. Outro ponto importante: a energia dos escolhidos perturba ambientes desequilibrados. E, às vezes,
O zumbido surge como uma reação do corpo espiritual a essas situações. É como se sua vibração estivesse sinalizando: este lugar, esta conversa ou esta decisão está fora de alinhamento. É uma forma discreta de proteção. Em alguns casos, o som aparece antes de um momento significativo. Antes de encontrar alguém importante, de tomar uma decisão que muda sua história ou de se envolver em uma oração mais profunda. O toque é como um presságio, uma preparação para algo que está prestes a acontecer no plano espiritual. Tudo isso mostra que o toque, para os escolhidos, não é ruído, é linguagem. Não é um sintoma, é um sinal. E quanto mais você aprende a ouvir com atenção, mais você entende que está recebendo instruções espirituais, mesmo que elas não estejam sendo ditas em palavras. Se esse som tem feito parte da sua vida, observe quando ele aparece, qual é o ambiente, qual é o seu estado emocional, o que está prestes a acontecer. Essas perguntas ajudam a interpretar o toque como parte do seu processo de crescimento e conexão. Os escolhidos não têm uma vida comum, nem seus sinais são comuns. E o toque é apenas mais uma forma de te lembrar que você não está sozinho. Você está sendo sintonizado com o que é invisível, mas profundamente real. Nem tudo o que ouvimos passa pelo ouvido físico. Às vezes, a alma ouve o que os sentidos não conseguem captar. O zumbido nos ouvidos pode parecer um ruído insignificante, mas para aqueles com sensibilidade espiritual, ele carrega um grande significado maior. Os escolhidos sabem que existem mensagens que não vêm em palavras, mas em vibração. Esse som fino, quase como um sussurro energético, surge como se quisesse chamar a sua atenção. E muitas vezes, ele aparece justamente quando o silêncio ao redor é mais profundo. Isso acontece porque o toque, nesse contexto, não é para ser ouvido com os ouvidos, mas compreendido com o espírito. Para entender o que ele significa, você precisa mudar a forma como você escuta. Em vez de tentar decifrá-lo racionalmente, o ideal é observar o que está acontecendo dentro de você naquele momento. Como está a sua mente? Que tipo de pensamento ou sentimento estava presente antes do som surgir? Às vezes, o toque é uma resposta. Outras vezes, é um aviso. Existem pessoas que relatam que, ao ouvir esse som, sentem uma calma repentina. Outros sentem uma leve agitação no peito, como se estivessem recebendo um sinal urgente, mas não têm certeza do que é. O importante nesses momentos não é ignorar. Escutar o toque conscientemente é o mesmo que dizer: eu estou pronto para entender. Para os escolhidos, essa escuta mais profunda é essencial. É como se o céu falasse em códigos, e o toque é um desses sinais. Ele não é aleatório, faz parte de uma linguagem divina que se comunica em camadas, de dentro para fora. Quando você recebe esse som com atenção, você pode receber respostas, insights ou até mesmo uma mudança sutil em seu estado interior. É por isso que muitos descrevem uma clareza mental ou um aumento da intuição logo depois. O toque serve como um ponto de contato entre o visível e o invisível, uma ponte de energia. Se você sente que o som veio com propósito, pare, respire e se abra. Talvez não seja o ouvido que precise ouvir, mas o seu coração. Há momentos na vida em que tudo parece igual por fora, mas por dentro, algo começa a se mover. Você não consegue explicar exatamente o que está mudando, mas sente uma agradável inquietação, um desejo de buscar mais, de entender o que está além do que os olhos podem ver. É nesse tipo de fase que muitos escolhidos começam a ouvir um zumbido nos ouvidos, e isso não é uma coincidência. Esse som fino, quase imperceptível para quem não presta atenção, tem surgido com frequência em pessoas que estão passando por processos de despertar espiritual. Ele surge como um sinal de que uma nova consciência está se formando, como se você estivesse sendo puxado para longe de um velho modo de vida e introduzido a uma nova visão da realidade. Para muitos, o toque é a trilha sonora desse momento de expansão interna. Ele surge quando sua mente está abrindo espaço para ver além das aparências, além das distrações do mundo. É como se a alma estivesse dizendo: agora você está pronto para ver com mais clareza. Esse som aparece com frequência em fases em que a pessoa começa a questionar tudo o que antes parecia normal. Há um desejo maior por verdade, por conexão, por autenticidade. Você começa a perceber que não está mais vivendo apenas para o mundo exterior, mas que existe um mundo interno, cheio de sinais, sensações e intuições querendo te guiar. O toque,
Nesse contexto, atua como um sino vibratório. Ele sinaliza: preste atenção, algo dentro de você está despertando. Pode ser o começo de uma fase de intuição intensificada, de sonhos mais claros ou até mesmo de mudanças importantes que começam a surgir do nada. Mas, na verdade, não é do nada. O despertar já vem acontecendo em silêncio. Muitas pessoas relatam que, depois de ouvir esse som frequentemente, elas começaram a ganhar mais clareza sobre o que queriam, com quem deveriam se associar ou para onde precisavam ir. É como se o toque abrisse uma janela dentro de suas mentes, permitindo a entrada de uma luz que antes não passava. Para os escolhidos, esse despertar não é um fenômeno passageiro. Ele vem como um chamado, e o toque pode ser uma das primeiras manifestações desse chamado. Ele marca a entrada em uma nova fase da jornada espiritual, onde a pessoa deixa de ser apenas mais uma no mundo e começa a viver com consciência de sua missão. Se você está passando por isso, saiba que não é estranho. Você está despertando espiritualmente, e esse som talvez seja o som de sua alma lembrando quem você é. Existem maneiras de se comunicar que não envolvem mensagens de voz. No mundo espiritual, as mensagens nem sempre vêm de forma direta. Elas são sutis, simbólicas e vibram em diferentes níveis. Uma dessas formas é o toque que surge de repente nos ouvidos. Para aqueles com sensibilidade aguçada, principalmente os escolhidos, esse som pode representar algo muito maior: a presença do seu guia espiritual. Esses sons que parecem vir do nada são frequentemente percebidos em momentos de reflexão silenciosa ou quando você está emocionalmente mais sensível. São como toques suaves no campo energético. Eles não assustam, mas chamam, e aqueles que foram separados para uma missão tendem a perceber esse tipo de sinal com mais clareza. Há relatos de pessoas que sentem esse toque quando estão prestes a tomar decisões importantes. Outros dizem que o som aparece logo após uma oração sincera, como se fosse um retorno silencioso, uma confirmação de que foram ouvidos. Esse tipo de experiência não pode ser explicado logicamente, porque não é racional, é espiritual. Muitas antigas tradições espirituais falavam da influência de guardiões invisíveis, seres de luz que acompanham cada alma com propósito. Em culturas africanas, indígenas e até orientais, acreditava-se que esses guias se comunicavam através de sinais no corpo e no ambiente, como arrepios, sensações no coração, sons sutis ou até luzes inesperadas. Hoje, o zumbido no ouvido pode ser uma dessas formas de presença. Esse som, quando associado à espiritualidade, é visto como um lembrete de que você está sendo observado. Pode parecer um alerta suave: cuidado com esse caminho, ou como uma resposta encorajadora: prossiga, você não está sozinho. Para os escolhidos, que vivem em conexão constante com algo maior, esses sinais fazem parte do cotidiano. Já aconteceu com você de estar mentalmente confuso, pedindo silenciosamente por clareza, e de repente ouvir aquele som fino no seu ouvido? Pode ter sido, naquele momento, o seu guia espiritual se aproximando, não com palavras, mas com presença, não com ruído, mas com energia. Os guias não estão aqui para resolver tudo por você, mas para te lembrar que você tem apoio enquanto cumpre sua missão. Eles respeitam seu livre-arbítrio, mas enviam sinais quando você mais precisa. E, às vezes, esse sinal é apenas um som discreto, mas carregado de significado. Se você tem ouvido esse toque com frequência, pare e observe como você se sente naquele momento. Você está inseguro? Você está orando por algo? Você está prestes a tomar uma decisão? Isso pode ser uma resposta, pode ser proteção, pode ser uma forma amorosa do céu para te lembrar que você está sendo guiado. Aqueles que têm uma vocação não caminham sozinhos. E mesmo quando tudo parece silêncio, o som que surge do nada pode ser exatamente o que sua alma precisava para lembrar que você nunca esteve só. Se você tem sentido um zumbido nos ouvidos com frequência e observa que ele sempre aparece em momentos em que sua alma está mais sensível, então, talvez você esteja diante de um sinal claro de que está sendo chamada a se lembrar de sua verdadeira essência. Para aqueles em um caminho espiritual, esse som não é apenas um barulho inexplicável. É um lembrete, um sinal de que há algo em você que o mundo não pode apagar. Um propósito, uma conexão, uma identidade que vai além da aparência ou das exigências externas. O toque, para os escolhidos, é como uma senha invisível que desperta memórias espirituais adormecidas. Muitos relatam que,
Depois que começaram a ouvir esse som com mais frequência, também começaram a repensar suas escolhas, seus hábitos e até mesmo os lugares que frequentavam. É como se a alma estivesse sendo guiada de volta ao caminho original que, às vezes, a pressa do mundo nos faz esquecer. O toque surge como uma batida espiritual dizendo: "Ei, você ainda se lembra porque veio ao mundo?" E quando esse som atinge, mesmo que por apenas alguns segundos, é como se uma porta se abrisse dentro de você, uma porta que conecta a parte mais divina de sua existência com a missão que o universo confiou à sua vida. A verdade é que os escolhidos não despertam todos ao mesmo tempo. O processo é individual, íntimo e muitas vezes, solitário. O toque vem como uma faísca que acende o processo. Ele não diz tudo de uma vez, ele simplesmente convida. E aqueles que aceitam esse convite começam a ver a realidade de forma diferente. Você começa a perceber que certos lugares já não te acolhem como antes, que certas conversas já não fazem sentido, e algumas pessoas simplesmente se afastam sem motivo aparente. Tudo isso faz parte do ajuste. A frequência da sua alma está mudando. O toque é um dos primeiros sinais dessa reprogramação espiritual. Portanto, quando ele surgir, não se assuste. Respire fundo, permaneça em silêncio e pergunte internamente: o que está sendo despertado em mim? Talvez uma resposta imediata não venha, mas algo dentro de você começará a se alinhar. E esse movimento, por mais sutil que pareça, é profundo. Os escolhidos florescem no invisível antes de dar frutos no visível. E o toque é apenas o começo do que está sendo plantado em você. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que o toque nos ouvidos não é apenas um som temporário. Para quem carrega uma missão, é um lembrete discreto e espiritual, uma forma de dizer que você está sendo tocado pelo invisível. Esse som pode surgir em instantes de silêncio, durante uma decisão importante ou quando sua alma está prestes a despertar para algo maior. Não o trate como ruído, trate-o como um sinal, uma chave que abre novos caminhos, percepções mais fortes, intuições e uma conexão mais profunda com o céu. O universo fala com os escolhidos de uma forma única, às vezes sem palavras. E o toque pode ser exatamente essa linguagem espiritual que só aqueles que estão prontos conseguem sentir. Na próxima vez que esse som surgir, pause por um momento. Feche os olhos. Ouça com seu coração. Pode ser a confirmação que sua alma estava esperando. Se esta mensagem ressoou com você, por favor, comente abaixo sobre o que você sentiu. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, você aprende a reconhecer os sinais que o mundo não vê, mas que o céu envia com precisão.